Olá, pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai do pastor Jurno Rochirola. E o meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer tê-los aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 31 de março, final de mês de março, estou aqui com você compartilhando dessa devocional maravilhosa. 31 de março. Quando Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. Devocional 91 de 366. Leitura bíblica Lucas capítulo 8. Palavra-chave intervenção. E hoje a palavra é: entregue o seu impossível. Jesus disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Os discípulos estavam ao lado de Jesus quando vários milagres aconteceram. Ouviram diversos ensinamentos valiosos, mas também testemunharam momentos de tristezas. Viram Jesus chorar a morte de seu amigo Lázaro e estavam ao seu lado na última ceia, sentindo toda a tensão de saber que o tempo dele em seu meio estava prestes a ter um fim. No jardim de Getsemane, quando a fragilidade de Jesus estava à vista de todos, acho que deve ter sido difícil presenciar esse momento, onde Cristo está caminhando para os seus discípulos nos seus últimos instantes na terra, e os discípulos estão enfrentando esta estação complicada em sua vida. Talvez a expectativa deles fosse que Jesus reinasse em Israel, expulsando os romanos, mas vê-lo ser preso por eles e morto parecia não fazer sentido e os abalou fortemente. Talvez em algum momento você tenha vivido situações assim, em que esperava que tudo fosse um pesadelo apenas. Nessas condições, não podemos permitir que o desespero tome conta e nos leve a decisões precipitadas, como ocorreu com Pedro, o qual, ao prenderem Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Contudo, não seria necessário resistir, porque ao terceiro dia de sua morte, como Cristo prometera, ele ressuscitou. E aquele que parecia dor, trevas e tristeza tornou-se alegria, paz, salvação para toda a humanidade. Deixe-me lhe dizer algo que neste dia, ainda que o cenário ao seu redor pareça desolador, lembre-se de que para Jesus não há impossíveis, não há doença, escassez, dificuldade ou improbabilidades que sejam maiores que ele. Então não há o que temer. Entregue o seu impossível hoje mesmo, àquele que nem mesmo a morte pôde deter. Amém? Vou repetir. Então não há o que temer, não há o que ter medo. Entregue o seu impossível hoje mesmo àquele que nem mesmo a morte pôde deter. Entregue sua ansiedade, sua tristeza, seus medos, suas angústias, àquele que foi capaz de morrer na cruz por cada um de nós, para salvar a cada um de nós pecadores. Entregue a eles, porque para ele nada é impossível. Amém? Vamos para a leitura bíblica do Lucas capítulo 8 e aproveita para você que está gostando e está fazendo sentido esse conteúdo ao seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com seu próximo, com seu amigo, com seus irmãos, aquilo que você sente que precisa ouvir dessa palavra. Compartilhe e assim você será abençoado e assim você ajuda no crescimento desse canal. Amém? Lucas capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria,
chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. A parábola do semeador, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu o comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles essas coisas, clamavam: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entendam. Esta fé, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creio por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E que aqui caiu com boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia, versículo 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-a no velador para que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, e nem escondida que não haja de saber se há de vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A família de Jesus, versículo 19, e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem e a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade, versículo 22. Aconteceu que, daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, disse: Passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado Gadareno. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que de muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele,
exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me tormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. Tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torne para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos e todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante do todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, e pranteavam. E disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhes dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.
Amém, pessoal? Até o versículo 56 do Lucas, capítulo 8. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa devocional, que essa devocional tenha falado ao seu coração. Deus abençoe grandemente e nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fique com Deus.